Então, vamos lá. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós vamos, então, hoje falar um pouco sobre as variáveis no Python. Tá? Os slides de hoje são bastante extensos, porém, na verdade, a maior parte dos slides são exercícios resolvidos. Eu não vou resolver todos na sala, mas seria interessante depois vocês olharem com calma esses slides e tentarem replicá-los, né, no Python para vocês poderem estar estudando, tá bom? Então, vamos começar. Bem, então, nós vamos falar um pouco sobre o significado da variável. A maioria dos tópicos na parte introdutória, nós vamos passar bem rápido, como o comando de atribuição, identificador, tipos dos valores numéricos, operações aritméticas, formatação de saída, entrada de dados pelo teclado. Eu vou focar nos comandos do Python, porque a definição desses tópicos a gente já comentou bastante na parte de algoritmos. E nós vamos terminar com as constantes, arredondamento, notação científica e exponencial, ok? Só contando um pouco da história, falando sobre como era o significado de uma variável na criação dos computadores. Os computadores eles foram idealizados, né, primeiro de forma física pelo Charles Babbage, e na verdade, quando ele montou o primeiro equipamento, ele era composto por várias torres e era geralmente o que era realizado, né, nessa máquina eram operações aritméticas. A primeira pessoa que fez o primeiro programa da história foi a Ada Lovelace. Na primeira metade do século XIX, ela fez um programa para implementar na máquina do Charles. E o conceito de variável que a gente tem hoje era o mesmo conceito que já existia naquela época. Por exemplo, eu quero somar um número de uma determinada torre com um número de uma outra torre e atribuir a um outro espaço que está, por exemplo, vazio, que não teria nada. Então, era o mesmo conceito de atribuição já existia naquela época e esse conceito nós utilizamos até hoje. Então, na verdade, aqui, quando você tem a variável V0 e V1, são duas variáveis que, quando somadas, o resultado delas vai ser colocado numa posição de memória qualquer. Então, hoje, naquela época, você via as posições de memória, né, que eram essas torres, né, cada posição ao longo aí desses andares aqui dessa torre. Hoje não, hoje nós não vemos mais as posições de memória, porque as posições de memória hoje são circuitos, né? E aí você não vê mais, mas nós acessamos essas posições de memória através da programação. Tá? Então, essa aqui é a foto, né, do primeiro programa de computador da história, feito pela Ada Lovelace em 1842, que era basicamente para executar operações algébricas, somatórios muito grandes, e aí ela fez o primeiro programa para operar na máquina do Charles. Bem, e tudo que eu vou colocar, pessoal, nesses slides aqui dessa aula, são comandos que já estão escritos na forma do Python. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou falar um pouco, mostrar um pouco esses slides, e depois a gente vai um pouco lá no Python, para vocês verem como é que funciona. Se vocês forem tendo dúvidas, vocês podem me cortar e ir perguntando, tá? Então, a gente tem aqui, olha, por exemplo, isso aqui está escrito no Python, tá? Então, x recebe 10 mais 4, print x, y recebe 2x, print y. Então, se nós olharmos aqui, quando você... o que vai aparecer na tela na primeira vez? Quando todos esses comandos forem executados. Então, aqui o x recebe 10 mais 4, que é 14, então vai aparecer 14 na tua tela. Depois, a variável y recebe 2x, vai aparecer 28. Notem que o comando de atribuição aqui no Python, ele é diferente, ele não é um comando matemático.
A atribuição é algo computacional. Por exemplo, se você escrever na matemática isso aqui, você está afirmando que 0 é igual a 1. Ou seja, isso aqui é uma equação sem solução, né? Então, não tenho solução para esse tipo de equação. Então, na matemática, eu não escrevo isso aqui. Mas na computação, o que quer dizer x igual a x mais 1? Na computação, isso daqui é a atribuição. Né? O comando de atribuição no Python é representado pelo igual da matemática. Porém, o que significa? Que o que está do lado direito está sendo atribuído para esta variável aqui. Então, a variável x recebe o que tem lá na posição de memória x mais 1. Tá? Então, o pensamento de forma computacional é desta forma. Tá? Então, num programa, é assim que você vê. Na matemática, não. Isso aqui é uma igualdade. Então, aqui não se trata de uma equação matemática, e sim você vai tratar isso como um conceito de atribuição, tá bom? Então, assim, eu não sei se tem alguém que está assistindo a aula e está com o Python aberto e está fazendo junto comigo. Se tiver alguém nesta situação e estiver fazendo junto comigo, e em algum momento quiser que eu pare para que você termine o que você para terminar ou colocar no chat o seu resultado, algo que deu erro aí, você pode ir comentando. Se ninguém for comentando nada, eu vou passando, tá bom? Então, isso aqui é um comando no Python, você pode digitar aí no seu programa e verificar que na tela vai aparecer o 1428, tá? Então, como eu falei para vocês, esse símbolo aqui, o do igual, ele é o símbolo de atribuição, tá? Quando você coloca esse símbolo da hashtag, ou jogo da velha, depois desse comando é um texto. Então, se você escrever isso aqui no Python, ele vai identificar que isso é um texto, não vai executar isso daqui como um comando, e sim como um texto explicativo, um comentário, né? E aqui tem uma série de linhas de comando também em Python, só para você se ambientar e verificar o que vai imprimindo a cada momento que você vai alterando o valor de x. Então, olha, no primeiro momento o x vale 1, depois o x vale x mais 1, ou seja, nesse segundo momento aqui, essa variável x vai pegar o que tem lá na memória do x, lá no espaçozinho dele, que é o 1, então vai ser 2 nessa segunda vez, e aqui vai ficar 2 mais 10, que é 12, tá? Então você pode também digitar exatamente como está aqui e executar aí no seu Python, que vai vai imprimir os valores que nós estamos falando. Tá? O identificador, a gente já falou sobre isso, tudo que a gente falou lá em algoritmo é válido aqui. O identificador é o nome que você vai dar para a sua variável. Então, maiúsculas e minúsculas são diferentes. Então, lembre que muitas vezes vocês não se atentaram para esse fato lá em algoritmos, mas aqui no Python ele vai diferenciar maiúscula de minúscula. Se você colocar num programa A recebe 1 e mandar imprimir o A e colocar A minúsculo, ele não vai imprimir esse A igual a 1, porque não vai ter o A para ele imprimir, ele não vai imprimir aquilo que você quer. Então, você tem que fazer essa diferenciação, tá? Por exemplo, você tem que colocar nomes para as variáveis que tenham a ver com o problema que você está trabalhando. Então, se eu peço para vocês calcularem a média de alguns números, vocês vão criar uma variável chamada média e uma variável soma para somar os números. Evitem colocar acentos em nomes de variáveis, porque muitas vezes alguns ambientes de desenvolvimento não aceitam esse nome de variável com acento. Então, não coloquem com acento. Outra coisa, eu estou trabalhando num algoritmo que vai imprimir a idade das pessoas. Então, coloca o nome da variável idade. Né? Outra coisa, usem sempre aquele símbolo underscore, né? Esse símbolo que vem embaixo aqui, que é o snake case, ao invés de usar aquele operador da diferença, porque aquilo ali também não vai ser aceito para você colocar nome de variável. Por exemplo, olha esse nome aqui, é um nome válido. Teste underscore 1, teste 1. Ou então esse nome. Tá? Nunca comece o nome de variável com número. Por quê? Porque o computador, quando
ele é uma máquina. Quando ele chegar no 1, ele já vai achar que é um número, já vai dar erro de sintaxe aí, tá? Então, sempre evite colocar nomes, por exemplo, que tenham esses operadores. Por exemplo, olha, que esse símbolo aqui do primeiro, isso aqui também não vai aceitar, tá? Esse aqui, esse símbolo da hashtag também não aceita, porque isso aqui é um comando. É como se fosse um símbolo reservado, né? Então, também não vai aceitar. As letras acentuadas são possíveis, né? Mas em alguns interpretadores não. Então, se você digitar isso aqui na primeira linha, possa ser que passe a aceitar no seu interpretador, tá? Não use palavras reservadas. Quais são as palavras reservadas? As palavras que são os comandos, né? Vocês vão se ambientar com essas palavras ao longo do curso e também estudando, lendo os manuais, e-books sobre Python e assim por diante, tá? Então, tudo que eu falei lá em algoritmo é válido aqui. Nesse exemplo aqui, eu coloco alguns identificadores que são válidos e inválidos. Aí você vai olhar aqui rapidamente e já vai falar o seguinte: esse aqui, terceira dimensão, não vai aceitar. Esse aqui, algumas vezes, não vai aceitar em alguns interpretadores. 14 bits começa com número, continue é uma palavra reservada, tá? Então, tem que ter cuidado com esse tipo de nome para variável. Outra coisa, os tipos de valores numéricos, a gente tem, né, dentro do Python, o inteiro. Como é que escreve o inteiro no Python? Int. Números de ponto flutuante, que são números reais, que tem vírgula, float, tá? Variáveis que só podem receber verdadeiro ou falso, que é true ou false, são as variáveis bool ou booleanas, que vem esse nome booleano em homenagem ao matemático George Boole, que foi o idealizador desse tipo de variável, que era um tipo de variável que poderia receber apenas 2 valores, ou seja, da estrutura binária, 0 ou 1, que é a linguagem do computador, verdadeiro ou falso, ligado, desligado, então é a variável bool, tá? Números complexos aqui no Python é representado pela letra J e não I, como vocês estão acostumados, tá? Então, J. Outra coisa, quando você vai representar um número que tem a vírgula, você coloca ponto, nunca a vírgula, e sim ponto, tá bom? Faltou aqui uma variável, que é a string, o str, que é a cadeia de caracteres, nomes de pessoas, mas vocês vão ver aí ao longo da aula, tá? Olha só aqui, outra coisa no Python, isso aqui que é espetacular no Python. Tudo que a gente fez em algoritmo, que na verdade, na maioria das linguagens de programação é realizado, que é a questão da declaração de variáveis lá no início do programa, no Python não precisa fazer isso de cara, porque o Python ele tem um tipo de declaração de variáveis que a gente chama de declaração dinâmica, ou seja, digamos o seguinte, você coloca no início do seu programinha que x recebe 10. Quando você coloca isso aqui, o Python entende que essa variável x é uma variável do tipo inteiro. Aí tá, aí se eu mandar imprimir o tipo da variável, esse type aqui identifica o tipo. Olha o que vai aparecer na tela. Vai aparecer que a variável é inteiro, que é o int, classe inteiro. Aí, na terceira linha, você resolve atribuir para a variável x um float, que é um ponto flutuante, né? Um número real, um número que tenha um ponto. Então, 3,45. Aí o Python, ele lá já pensa o seguinte: essa variável não é mais inteira, agora ela é real. Se você mandar imprimir o tipo dela, olha o que vai aparecer na sua tela. Quem estiver fazendo aí pode fazer o teste. Vai aparecer float. E aí depois, na quarta linha, você decide que agora essa variável x é 3j. E se você pedir para imprimir agora o tipo da variável x, vai aparecer que é um complexo. E se você disser agora que é um nome, vai aparecer que é o str, que é o string. Então, as variáveis no Python, elas podem mudando de tipo ao longo do programa. Então, vai depender da sua necessidade. Ok?
Bem, então aqui, falando das operações aritméticas, no Python a gente tem a soma, subtração, multiplicação, divisão. A divisão inteira, que é o div, que a gente fazia lá em algoritmo, é representado por 2 barras, e o resto da divisão por este símbolo aqui, da porcentagem. Potenciação, 2 asteriscos, tá? Bem, então, primeira coisa, quando a gente está iniciando, né, nesse mundo de programar, de trabalhar com uma linguagem de programação, nós nunca devemos entrar num ambiente de desenvolvimento ou naquela área de trabalho para programar e tentar digitar um programa do nosso jeito. Então, eu nunca vou fazer esse tipo de pergunta. Eu posso escrever esse comando dessa forma? Não, esse tipo de pergunta a gente não faz. A pergunta que a gente sempre faz é: como eu escrevo esta linha de comando no Python ou em qualquer outra linguagem? Para eu poder descobrir isso, eu tenho que recorrer aos manuais da linguagem de programação, ou aprender em aulas, ou aprender em livros. Tá? Então, como eu falei para vocês, programar é só treinando, tem que treinar. Então, por exemplo, olha só esse exemplo aqui. Escreva um programa em Python, é um programa bem simples, que imprime na tela o resultado da divisão inteira e seu resto entre os números 31.827 e 87. Isso aqui já está em Python. Tá? Então, olhem só aqui. O X recebe 31.827 e o Y recebe 87. Aí aqui você pode colocar print X, que é o 30.827, é o que vai aparecer na tela. Aqui, entre aspas, barra, barra. Quando você coloca entre aspas, vai aparecer o que você digitou como uma literal, como uma string. Então, vai aparecer barra, barra. 87 igual, entre aspas. Aí, aqui você coloca a operação, que é o resto da divisão de 30.827 por 87. Né? Então, é o quociente da divisão. Né? Então, aqui, olha. Quem quiser conferir as contas, você pega 318, você pega 318, né? 27, 31.827. Se você dividir por 87, você vai dar aqui 365 e o resto vai dar 72. Então, quando você faz esta operação aqui, vai te dar esse valor aqui, o resultado da divisão. Tá? O quociente da divisão, 365. E quando você coloca este símbolo aqui, vai te dar o resto da divisão. Essa é uma forma de escrever o print no Python, porém existem formas mais simples de escrever um print no Python, sem utilizar muita vírgula, porque assim, o print no Python, como é que funciona o print no Python? Eu falei para vocês na aula passada, o print, ele é uma função, onde é passado para ele aqui os argumentos. E você pode separar esses argumentos entre vírgulas, por exemplo, argumento 1, vírgula, argumento 2, e assim sucessivamente. Mas você também pode eliminar essas vírgulas utilizando o format, né? Em versões abaixo de 3.6, você literalmente escreve format, mas quem estiver trabalhando com versões acima de 3.6, você pode escrever esse print desta forma aqui, olha, print. Aí você coloca um F minúsculo, aspas. Aí você vai colocar X barra barra Y é igual, aí vou dar um espaço aqui, X sobre Y. Fecha e fecha parêntese. Notem que a forma que eu escrevi aqui, se eu colocar isso aqui no Python, ele vai apresentar exatamente esse trecho aqui na tela. Então, notem que eu eliminei 4 aspas do centro, eliminei 4 vírgulas que estavam entre as palavras, eu não coloquei nenhuma vírgula, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar a diferença entre esses prints no Python. Então, você pode escrever da forma que você achar melhor, porém,
a forma utilizando esse F, nas versões acima de 3.6, se torna muito mais simples e você evita cometer erros de sintaxe, tá? Olha só esse programa aqui abaixo, né? O que eu queria que vocês fizessem? Eu vou dar 1 minuto para vocês. Vocês vão pegar, vocês não vão fazer no Python. Depois a gente vai lá no Python. Vocês vão olhar para esse programinha aqui e vão tentar me falar o que vai aparecer na tela sem o Python, sem o auxílio do Python. Então, olha só, você vai observar o programa abaixo, calcular com auxílio de lápis e papel quais resultados serão impressos. Depois execute o programa e verifique se você acertou, tá? Então, eu vou dar aí 1 minuto para vocês. Então, para vocês fazerem isso. Bem, pessoal, então eu vou pular essa e vamos para a próxima slide. Vou deixar para vocês fazerem, tá? Bem, então, continuando aqui, olha só essa formatação de saída. Aqui tem muitas vírgulas. Você pode eliminar essas vírgulas e você pode escrever dessa forma usando o F, tá? Esse F é o F de formatação. Então, quando você escreve esse print, você vai estar eliminando, né, aspas e as vírgulas. Bem, ok. Aqui é o seguinte, nesse exercício a gente quer transformar, né? Nós queremos transformar os comandos abaixo, né, para a notação que usa a mensagem format. Lembre-se que argumentos separados por vírgula adicionam um espaço entre eles na impressão. Então, aqui tem esses prints aqui na forma do Python e utilizando o format, olhem como fica mais simples. Olha, print x e y são A e B. Tá? Então, aqui, print F, ou eu uso aspas duplas ou simples. Então, olha, F, X e Y são A e B. O segundo, a mesma coisa, olha, usando o format. O terceiro, eu adotei aqui 3 valores A, B e C e mandei imprimir aqui também utilizando o format que você evita vírgulas e pontos, ok? Alguma dúvida? Então, vamos passando. Bem, aqui, olha, nesse próximo exercício, considere que as variáveis dia, mês e ano contêm os valores respectivos de uma certa data. Escreva um comando print usando a mensagem format que imprima essa data no formato usual, por exemplo, 12 de novembro de 2016 ou 3 de julho de 2011. Então, aqui, olha, já está escrito em Python. Se você replicar isso no Python, eu coloquei aqui dia recebe 12, mês recebe 11, ano recebe 2016, utilizando o format, olha, printf, dia, mês e ano. Vai aparecer na tua tela 12 de novembro de 2016, tá bom? Ok, agora, entrada de dados pelo teclado. Né? Então, a entrada de dados no Python, você utiliza o comando input, tá? Se você tentar digitar esse programinha que está aqui na tela, no Python, ele está escrito em Python. Se você tentar digitar, ele vai dar um erro, tá? E eu vou explicar por que ele vai dar um erro. Notem, olha o que está acontecendo aqui, ó. X recebe uma entrada de dados. Então, a leitura no Python é feita dessa forma. Input, in, dentro, put, colocar. Então, colocar para dentro. Então, você vai entrar com os dados pelo teclado, tá? Então, aqui está pedindo para imprimir a divisão, né? A divisão de x por y, quociente, aqui o resto. Porém, isso aqui vai dar erro e eu vou já explicar para vocês no próximo slide por quê. Olhem só o que acontece. Quando você coloca assim, se você tentar digitar isso no Python, né, isso aqui já está digitado no Python, você vai digitar qual o valor de x, qual o valor de y e pedir para apresentar na tela a divisão e o resto, vai dar um erro e vai dizer o seguinte, que esse tipo de operando não é suportado porque ele é uma string. Está dizendo que o x e o y são string. Toda vez, isso é uma coisa que vocês têm que já colocar no sangue. Quando você vai entrar com os dados pelo teclado através do input,
automaticamente essa função input, o input é uma função. Lembra que eu falei para vocês, tudo que está entre parênteses, tu tem o nome daquele comando, está entre parênteses e os argumentos, aquilo é uma função. A função input, o default dela, o padrão dela é receber string. Então, se você não declarar o x e o y, automaticamente o programa vai entender que o x e o y são uma string. Tá bom? Só um minuto aí, pessoal, rapidinho. Então, pessoal, o input, ele recebe string. Então, como é que você vai resolver esse problema? Você vai ter que declarar as variáveis x e y, tá bom? Então, você vai declarar, olha aqui, eu declarei aqui como inteiro, ó, int, tudo na mesma linha. Então, notem que o Python, ele é uma linguagem, além de ser uma linguagem imperativa, né, uma linguagem que é executada através de comandos, ela é muito mais simples e os comandos eles são condensados. Eu não preciso ter uma linha para declarar variáveis, uma para colocar o print, digite um número, uma outra para ler, uma outra para declarar. Não. Aqui você elimina 3 linhas de muitas linguagens de programação, tá? Então aqui, olha, nessa linha aqui já está a declaração do x, que é inteiro, e aqui é a entrada de dados. E aqui já tem o texto, qual o valor de x. Então, vai aparecer na tua tela qual o valor de x você vai colocar, qual o valor de y, e aí sim vai realizar a divisão. E quando você mandar executar o seu programa no Python, ele vai terminar com o código 0, quer dizer que ele executou tudo de forma perfeita, ok? Então, essa é a forma da entrada de dados no Python, tá bom? Bem, aqui tem um exercício. Eu vou mostrar aqui todos os exercícios desses slides, eles estão prontos, eles estão já com os comandos já no Python. Eu vou mostrar aqui um e vou pular o assunto, tá? Eu vou me concentrar mais se tiver pergunta, senão eu vou passando até a gente terminar. Então, olha só, escreva um programa que leia 3 números inteiros nas variáveis A, B e C e escreva a média deles, olha aqui, A mais B mais C sobre 3. Teste seu programa, pelo menos com os valores indicados. O que acontece, pessoal? Tudo que vocês fizerem tem que ser orientado por teste. Vou dar um exemplo para vocês. Algumas pessoas me mandaram algoritmos que eles nem sequer testaram. Então, se você não testar o seu programa, na hora que eu for testar, vai ter erro, entendeu? Então, você tem que testar com os valores para ver se realmente o seu programa está fazendo aquilo que você planejou, tá? Então, eu quero um programa para ler 3 números e nós estamos falando que eles são inteiros e queremos calcular a média, tá? Então, olha só aqui. Aqui, olha, esse print que está sendo usado aqui no final, ele não é obrigatório, mas ele é um print explicativo para mostrar o que o programa faz. Ó, print, este programa calcula a média de 3 valores. A, você vai ler o primeiro valor, o segundo valor, o terceiro valor. Print, média A mais B mais C sobre 3. Nunca coloque A mais B mais C sem os parênteses, porque aí esse é um erro comum que as pessoas cometem. De não colocar a expressão matemática de forma adequada. Porque se você colocar A mais B mais C sem esse parêntese, ele vai executar primeiro o C sobre 3. E depois vai pegar esse resultado, somar com B e com A. E isso não seria o cálculo da média. Tá? Então, sempre é bom vocês verificarem. Então, esse programa aqui já está na forma com as regras de sintaxe do Python, tá? Bem, aqui tem vários outros exemplos para vocês estudarem, tá bom? Aqui tem um programinha para escrever o valor deste número elevado ao cubo. Outra coisa, precedência dos operadores, né? Então, tudo que eu falei lá em algoritmos sobre a precedência dos operadores é válido aqui. Por exemplo, nesse primeiro exemplo, aqui tem uma potência, 3 mais 2 elevado à quinta. Então, primeiro você vai fazer 2 elevado à quinta, que dá 32, e depois somar com 3, né?
que vai dar 35. Mas se eu colocar um parêntese aqui no 3 mais 2, vai ficar 5 elevado a quinta. Então, o resultado já fica completamente diferente. Então, é importante vocês saberem onde é que vocês vão colocar o parêntese de vocês, o colchete, se existir, entendeu? Mas no Python, você não coloca nunca colchete e chave, é parêntese dentro de parêntese, tá? Então, o que vocês aprenderam lá na matemática elementar, que você tinha o parêntese, o colchete e a chave, agora tu usa parêntese, 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 tá? Ok. Então, as regras vocês já conhecem. Primeiro a gente faz a potenciação, depois nós vamos executar multiplicação, divisão, divisão inteira, resto, depois são executados as somas e as diferenças, né? E, claro, que as expressões que estão entre parênteses sempre são executadas primeiro. Então, dentro daquelas, você pega primeiro o que está no parêntese, executa primeiro, e aí vai nessa ordem da potenciação, divisão, multiplicação e assim por diante. Por exemplo, aqui, qual é o valor de x? Primeiro você vai calcular a potência. Aqui, ó, 2 elevado ao cubo, que é 8. E aqui. Ok? Depois, você vai calcular a multiplicação, 5 vezes 2, 10, tá? Ou então você já pode até calcular logo a divisão. Então, olha, multiplicação, divisão, e depois você faz a soma. 13 menos 0,125, que é 12,875, tá bom? Bem, aqui tem outros programinhas para vocês fazerem, tá? Aqui, olha, para calcular a raiz cúbica de um número, eu já usei aqui o novo print, usando o format. Quem tiver conversão abaixo de 3.8, não é desta forma que se escreve, tá? É uma outra forma um pouco mais complexa, que quem tiver conversões anteriores, eu mando depois para você, só me pedir que eu mando para você, tá? Então, vocês vão fazer todos esses exemplos. Tá? Eu vou passar aqui para as constantes. Tá? Então, aqui, constantes. Em algumas linguagens de programação, você faz declaração de variáveis do tipo constante. Esse tipo de declaração não existe no Python. Mas qual é a convenção entre os programadores de Python? É que quando você tiver uma constante ao longo do programa, você vai identificar ela através de letras maiúsculas. Por exemplo, a constante π. Então, se você tiver uma constante que você vai utilizar muito ao longo do seu programa, então coloque um identificador para ela maiúsculo. Por exemplo, aqui, olha, digamos que você tenha um programinha para calcular o comprimento da circunferência, a área do círculo, a área da esfera e o volume da esfera. E aí você fala assim, entre com raio, né? Então declarar como real, aqui um float, um real, e aí o comprimento é 2πr. Olha só, você vai repetindo π ao longo do programa, não tem essa necessidade. E olha só que essa inconsistência, o π com 2 casas decimais. Então, ao invés de fazer isso aqui, um programa mais eficiente seria este que está aqui abaixo, ou seja, você faz a declaração de variáveis, o π maiúsculo, 3.1415,9, e aqui você nota como o programa fica agora com as constantes, com a constante π substituída em todas as fórmulas. E aí, nesse caso, você não vai cair nesse erro de digitar ao longo do programa e esquecer alguma casa decimal, por exemplo, tá? Então, aqui também já está escrito em Python. Uma outra coisa que tem no Python é essa questão do... Primeiro, antes de falar do arredondamento, o Python, o interessante do Python é que você pode trabalhar com o número de casas decimais que você quiser, mas na hora do cálculo, por exemplo, digamos que o Python esteja calculando o seu programa aí, uma dízima periódica. Se ele fosse calcular com todas as casas decimais existentes, que são infinitas, ia estourar a memória do seu computador e iria acontecer algo que eu fiz, eu não sei se foi na aula de vocês ou na da manhã, de um programa que eu pedi para calcular o fatorial de 120 e deu Stack Overflow, que a memória tinha estourado, a memória do programa. No caso daquele fatorial, não foi a memória do meu computador, foi a do programa.
No Python, a memória do programa não dá esse problema na memória do programa. Mas, na hora que ele faz os cálculos, ele já trabalha aproximadamente com 16 casas decimais. Na maioria das aplicações de engenharia, medicina, administração, esse número de casas decimais é mais do que suficiente. Claro que se você quiser, quem já leu sobre isso, tem pesquisadores que ficam pesquisando casas decimais, por exemplo, do número π da ordem de milhões, né? Da ordem de milhões, 50 milhões de casas, mas aí eles já têm, digamos assim, armazenam esses dados em servidores, tá? Em computadores que tem muita memória, que vai armazenando aqueles dados em arquivos, né? Então, não está usando a memória do computador em si, né? Você já está trabalhando com a memória secundária aí que você vai utilizar, tá? Esses dados. Então, falando em arredondamento, o Python também tem uma funçãozinha aqui, que é o round aqui, que vai arredondar, né? Então, aqui, se você digitar, todas essas linhas que eu coloquei aqui estão em Python. Se você digitar isso aqui em Python, para arredondar, vai aparecer lá 3. E aqui, ó, só a parte inteira, int, vai colocar 2. Se você mandar arredondar 2.5, isso é diferente do que você está acostumado. Você ia me responder 3, mas o Python não, ele arredonda para 2. E esse aqui ele arredonda para 7. Tá? Aqui, olha, você pode ser, como o round aqui ele é uma função, né? Essa vírgula separa os argumentos. Esse segundo argumento quer dizer quantas casas decimais. Então, aqui, ele vai arredondar esse número, né? Esse número 334.123.453 com 2 casas decimais. Na hora que ele arredondar, vai ficar ponto 12, né? Esse outro aqui, olha, vai ficar ponto 12 também, né? Porque aqui tem um 5, certo? E aqui também com 2 casas decimais, ponto 12, né? Porque tem um 5 aqui. Tá? Se tivesse um 6, aí ia ficar ponto 13. Então, testem aí para ver como é que está a versão de vocês, tá? Porque não sei se tem alguma mudança nessa função em alguma versão diferente, tá? Vamos ver aqui. A questão de trabalhar com as casas decimais é importante quando você trabalha com estruturas bancárias, com estrutura de preços, né? Então, você precisa ter um número de casas decimais para você trabalhar, para não trabalhar com N casas decimais, tá? Então, olhem só esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, você tem o preço 10,25 e aqui, olha, com 2 casas decimais só. Então, olha o que vai aparecer para você, 9,22, preço com desconto. Tá, então, olha, nesse exemplo anterior, que não estava sendo usado a função com arredondamento, olha o que acontecia. O preço era 10,25, preço com desconto recebia preço vezes 0,9, e aqui o preço com desconto 9,225, 3 casas decimais. E aqui, como foi pedido para arredondar com 2 casas decimais, ele fez esse cálculo, chegou nesse resultado e arredondou para 2 casas decimais, que ficou 9,22. Tá? Então, vocês podem testar esses 2 programinhas aí no Python de vocês. E aqui tem outros exemplos que estão prontos, tá? Aqui no slide, tá? A outra coisa importante é a notação científica, tá? Então, digamos o seguinte, para quem faz engenharia, a gente trabalha muito com esses números, ou muito grandes, ou muito pequenos. Por exemplo, se você pegar valores de módulos de elasticidade do aço, do concreto, rigidez, vocês vão ver que são números de uma ordem muito alta. Às vezes as deformações são de uma ordem muito, uma grandeza, a ordem é muito pequena. Então, como é que é a notação científica? Por exemplo, aqui, olha, se você tiver
0,000, com 20 casas aqui, ao invés de você escrever tudo isso, você vai escrever 1E menos 20. Essa aqui é a notação científica. Isso aqui não é a mesma coisa que 10 elevado a menos 20? Então, ao invés de escrever esse 10, você escreve o E. Então, esse E quer dizer 10 e o menos 20. 10 elevado a menos 20. Essa é a notação científica. 1E menos 20. Como é que ficaria esse número aqui, em notação científica? Aí você conta 1, 2, 3, 4. 4,56 é menos 4, tá? Então, 4,56 é menos 4, esse. Olha só aqui, ó, 10. 10 elevado a 1. Ou é. 223, 2,23 vezes 10 ao quadrado. Ou 2,23 é 2. 1.548, 1,548 vezes 10 ao cubo. Ou então, 1,548 é 3. Por exemplo, um número grande, né, o maior número que foi descoberto, o Google, né, que é o site de buscas Google, ele foi idealizado a partir do nome desse número, 10 elevado a 100. De acordo com os cientistas, nem o universo tem esse número de partículas. Então, esse número aqui é muito grande, então tu coloca o quê? É 100, né? Então, essa é a notação científica, tá? Então, olha só, represente a notação científica os seguintes números. Como é que ficaria esse aqui? Olha, esse aqui, se a gente olhar aqui, ó, 1000, milhão, bilhão, 5, olha, 1000, né, milhão, então 59, mil, milhões, bilhões. Então, aqui, olha, você pode colocar 5,9 e colocar o número de zero. 5,9 é, ó, 3, né, 6, 9, 10, não é isso? Depois 3, 6, 9, 10. 5,9. E aqui, olha, você conta quantos zeros tem aqui até o 5, né? Quantas casas decimais tem até o 5 e você também vai colocar com valor negativo. Então, olha só aqui, 5,9 é 10 e aqui 5,13 é menos 7. Essa aqui é a notação científica que você, quando for trabalhar com esse tipo de número em programação, você escreve desta forma, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, se ainda tiver tempo, eu vou abrir aqui o Python para mostrar para vocês alguns desses resultados. Sim, professora, aparecendo. Ok. Sim, professora. Então, olha só. Eu vou colocar algumas coisas aleatórias aqui. Se vocês forem tendo dúvida, vão perguntando, tá? Então, olha só aqui. Olha, vamos pensar aqui naquele print que a gente falou. Olha, print. Eu vou colocar assim, ó. Olha, x igual a input. Vou colocar y igual a input. E aí, vou colocar esse print aqui, ó. Print. Vou colocar x. Aí vai aparecer barra barra dividido por y. Aí eu vou colocar aqui aspa dupla é igual a x. Ok. Aí vou. Então, aqui, ok. Então, notem o seguinte, aqui. X dividido por y. Aqui é igual. Então, olha só, pessoal. Se a gente olhar para esse programinha que eu digitei aqui, ele vai dar erro, tá? Por quê? Porque o x, da forma que está escrito aqui, esse input aqui, ele vai entender, o Python vai entender que o x e o y são uma string, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou mandar executar, só para a gente ver. Olha aqui.
Não, mas esse aqui deu erro de sintaxe. Deixa eu colocar a vírgula aqui certinho. Tá, vou mandar executar agora. Olha só. Aí ele pede o x. Vou colocar o valor de x aqui, ó. Eu não coloquei texto nenhum, então não apareceu nada na tela. 2, 3. Olha só o erro que deu. Que esse tipo é uma string, né? Ou seja, o x e o y. Então, eu tenho que chegar e declarar o x e o y. Então, eu tenho que declarar, olha, vou declarar aqui, ó, int inteiro, e vou colocar aqui para ficar mais bonito. Digite x. E aí, tem que fechar os dois parênteses aqui, olha. O parêntese do input e o do int. Aí, aqui, olha. Vou digitar aqui de novo o int, poderia até dar um Ctrl+C lá. Aí eu vou colocar aqui digite y. E vou fechar o parêntese do input e do int. Não é isso? Aí tá ok agora. Já declaramos as variáveis, agora eu vou mandar executar. Aí perguntou, digite x. Vou colocar aqui o valor 5. Digite y, vou colocar 2. Aí, olha o que apareceu na tela. 5 dividido por 2 é 2. Mas esse 2 aqui é a divisão inteira, tá? Sem considerar o resto, ok? Agora, vamos escrever esse print de uma forma mais simples. Então, olha, vou colocar aqui embaixo. Print, tu colocas o F, aí, que é o format, aí tu vai colocar x, y, é igual, a divisão inteira de x por y é igual, e aí quando tu queres acessar o resultado, tu tem que abrir essa chave, né? Então aqui vai ficar x e y. Agora a gente vai mandar executar. Olha, digite x, vou colocar aqui 7 e o y vou colocar 2. 7 dividido por 2 dá 3. Olha aqui, olha como apareceu aqui, ó. X dividido por Y dá 3, né? No segundo print. Se eu quiser que o meu print fique exatamente como o primeiro, eu mudo aqui, olha. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou acessar o X, dar um espaço aqui, e vou acessar o Y. Agora eu vou mandar executar. Olha só aqui. Vou digitar 7 de novo. 2, 7 por 2 dá 3. Olha aí, as duas impressões. Elas fazem exatamente a mesma coisa. Qual é a facilidade do F? Nota que você não esquece vírgula e nem aspa. A gente fica muito mais suscetível a erro utilizando este print aqui, tá? Bem, eu vou colocar aqui algumas outras coisas para recapitular o que a gente fez ao longo da aula. Por exemplo, olha, eu vou colocar aqui A igual a 2. Coloquei A igual a 2. Agora eu vou mandar imprimir qual é o tipo dessa variável A. Pessoal, então vamos lá. Então, aqui, olha. Por exemplo, aqui eu coloquei A recebe 2. Aí eu vou querer saber o tipo do A. Aí, vamos ver o que vai aparecer aqui. Olha o que apareceu aqui. Vê se vocês estão vendo. Aparece aqui, ó, classe int. Quer dizer que eu digitei o A, recebe 2, e o Python já entendeu que é um inteiro. Agora eu vou colocar assim. A igual a 2.5. Int. Print de novo, type A. Olha só, float. Ele já entendeu que é um float. Agora, vamos colocar outra coisa para ele. Complexo. Estão vendo?
Aí, olha só, quando eu coloco entre aspas aqui, o nome de pessoa aqui é um string. Deixa eu colocar um complexo aqui, que aí eu salvo isso daqui e mando para vocês. Aí vou mandar executar. Aí, olha só, pessoal. Primeiro era um inteiro, depois um float, depois um string, depois um complexo. Agora, quando você faz entrada de dados pelo teclado, se tu não declarares logo no início, o que vai acontecer se tu não declarares logo no início? Aí o Python já vai entender que é uma string e aí pode dar um problema nos teus cálculos, tá? Então, por exemplo, digamos que eu fale o seguinte para vocês. Eu quero fazer... vou colocar aqui embaixo, tá? Só para não apagar isso aqui, porque eu vou mandar para vocês. Eu quero fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, para aparecer na tela, para a pessoa que vai ler. Vou colocar print. Eu vou colocar assim. Este programa calcula a temperatura em graus Celsius. E eu coloco aquela formulazinha para vocês quando a gente tem a temperatura em Fahrenheit. Aí eu vou colocar aqui, ó, Celsius igual. Aí eu vou colocar aqui F menos 32 vezes 5, né? Essa que é a fórmula, F menos 32 vezes 5 sobre 9. Bem, eu vou colocar aqui... Colocar F, que é a temperatura. Aí, ok, eu quero calcular a temperatura em Celsius. Aí eu falo assim para você, que você tem que entrar com os dados, né? Com a temperatura em Fahrenheit, não é isso? Então, eu vou colocar aqui, olha. Vou chamar essa variável temperatura. Tá? É igual. Aí eu vou declarar que eu vou chamar de float, um real, qualquer. Aí você vai entrar, né, com esse dado no teclado. Aí eu vou colocar logo o texto. Digite a temperatura em Fahrenheit. Certo? Aí, fecha os dois parênteses. Aí você vai entrar com os dados da temperatura aqui. Bem, depois que você entrou com os dados da temperatura, agora basta você calcular a temperatura em graus Celsius. Aí eu vou chamar assim, ó, Celsius. Digamos que eu só queira imprimir na tela. Se eu quiser só imprimir na tela, eu posso jogar a fórmula direto no print. Mas se eu quiser guardar isso na memória para algum valor, então eu não vou guardar na memória, eu vou só apresentar na tela. Então, print. Aí eu vou colocar o format aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó, a temperatura em graus Celsius é
igual. Aí eu vou abrir aqui o colchete e vou colocar essa formulazinha aqui toda dentro. Só que a variável é essa aqui, né? Então, deixa eu copiar ela lá para dentro. Vou colocar aqui tudo minúsculo. Pronto. Vai ficar no padrão. Tá? Então, olha só. Vamos ver aqui se não tem. Então, print. Este programa calcula a temperatura em graus Celsius, né? Que é F menos 32 vezes 5 sobre 9. Aí depois você vai entrar com os dados da temperatura em Fahrenheit. E depois você vai mandar apresentar na tela, tá? Vou mandar executar. Na hora que eu mandar executar, vem desde lá de cima. Vai aparecer essas coisas que nós não estamos mais... Olha aqui. Aí, olha só aqui embaixo. Este programa calcula a temperatura em graus Celsius e coloca a forma. Digite a temperatura. Vou colocar aqui um valor... Qual que é? Vou colocar aqui 140. A temperatura em graus Celsius é 60, tá? Então, você vai pegar o 140, né? Diminuir de 32, na verdade. Multiplicar por 5 e dividir por 9. Aí você pode pegar, eu tô com dúvida se isso aqui dá certo. Confere na sua calculadora aí para ver se tá tudo certo. Tá? Então, pessoal, basicamente é a questão da entrada de dados, de atribuição de variáveis, é isso aqui. No trabalho que eu deixei para vocês praticamente precisam só desses comandos que tem, que foram dados na aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre um desses comandos, como eles funcionam, a entrada de dados? Se ninguém tiver mais dúvidas, a gente vai ficando por aqui, tá? Mas se alguém... Professora, eu tenho uma dúvida. Quando eu não quero que apareça o valor inteiro, eu quero que apareça o restante, como que eu devo declarar no Python? Eu tenho que colocar aquele vírgula 2? Tu queres... Ou não? Tu queres o resto de uma divisão, é isso? Isso. Tá, como então... a senhora fez lá, tipo, do 7 dividido por 2. Por exemplo... Só que não apareceu o restante. Isso, aqui, olha só, deixa eu te mostrar aqui, por exemplo, olha. Se eu mandar imprimir, vou colocar aqui para ti, ó, 7 sobre 2, que é uma barra só, ele vai calcular a divisão toda com a vírgula. Olha só o que vai acontecer. Vou mandar executar, tá bom? Mas ele vai ficar perguntando a temperatura aqui. Pera aí, deixa eu colocar 0 aqui. Olha só aqui, tá vendo aqui? Print 7 sobre 2. Tá vendo aqui? Apareceu 3.5. Tu enxergou aí no teu computador, no teu celular, o 3.5? Sim. Então, isso aqui é o resultado da divisão. Agora, se eu mandar imprimir isso aqui, olha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa apresentação, que eu vou deixar salvo, e vou abrir uma outra para não ficar rodando um monte de coisa. Só um minutinho, peraí, só um minutinho, que aí eu respondo essas tuas perguntas e a gente vai mandar executar aqui. Peraí. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, eu vou mandar fazer um sprint aqui para você ver. Olha aqui, 7 sobre 2. Aí, eu vou mandar imprimir 7/2. Depois, eu vou mandar imprimir print 7. Vamos começar com essas 3 impressões aqui. Olha só. Na primeira, deu 3.5, que é o que tu esperas, certo? 7 dividido por 2, 3.5. Na segunda impressão, quando tu coloca 2 barras, ele só vai te dar o quociente da divisão, a divisão inteira. Ele divide 7 por 2, mas não coloca o resto, ok? Tá entendido isso? E quando você coloca 7, porcentagem 2, ele coloca
só o resto, que é o 1. Se tu dividir 7 dividido por 2, 7 dividido por 2 dá 3, e o resto é 1, certo? Então, a barra coloca o 3 e esse símbolo da porcentagem coloca o 1. E quando você coloca uma barra só, ele vai colocar 3,5, ok? Então, quando Entendi. Então, é essa parte que vai definir, né? Quando eu quero o resto ou não. Vai depender do teu problema. Por exemplo, se você que estiver trabalhando com a divisão, não é divisão inteira, não resto da divisão, aí vai depender muito do teu problema. Outra coisa, vou te dar só um minuto. Sim, então continuando. Olha só aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo. Se eu falasse assim para ti, eu ainda não, nós ainda, nos problemas que eu deixei para vocês ainda não vão trabalhar com a estrutura de seleção e nem repetição, só a partir da semana que vem, né? Então, essa semana você vai trabalhar com a entrada de dados, comando print, atribuição e operações aritméticas. Mas digamos que eu pedisse para você o seguinte: faz um programa em Python para verificar se um número é par. O que tu irias fazer? Tu irias ter que fazer um teste. Tu iria ter que ver se o número é divisível por 2. Quais são os números que são divisíveis por 2? São aqueles cujo resto da divisão é 0, da divisão por 2. Então, por exemplo, aí tu vai fazer, se o resto da divisão desse número por 2 é 0, então o número é par. Então, essa questão de divisão inteira e de resto vai depender de qual é a sua aplicação. Eu estou querendo fazer um teste para saber se o número é ímpar. Então, se o número é ímpar, o resto da divisão é diferente de 0. Entendeu? Então, quer dizer, aqui é divisão quando é uma barra só, aqui vai te dar só o quociente, aqui vai te dar o resto. Ficou claro isso para você? A diferença dos três? Sim, professora. Obrigada. Tá? Pessoal, ninguém tem pergunta nenhuma mais para fazer? A3. Aí eu vou colocar A maior que X. Vou colocar aqui print. Olha o que eu pedi para imprimir. Print A maior que X. Vou mandar executar. Vamos ver o que vai fazer nesse Python aqui. Olha o que deu, falso. Vocês estão vendo aqui? Eu afirmei que o A é maior que X e mandei imprimir. Aí imprimiu falso. Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura condicional. Então, o que o Python faz? Ele faz um teste e imprime para você se aquilo é falso ou verdadeiro. Tá? Por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, print A igual a X e manda executar. Ó, ele vai dar falso também. Agora, se eu colocar aqui é menor, o que vai acontecer? Verdadeiro. Que são as variáveis booleanas, né? Então, quando tu tem o símbolo de igualdade menor, maior, diferente, aí você vai ter... Eu vou falar isso na aula que vem. Então, verdadeiro ou falso, tá bom? Então, pessoal, façam lá o trabalho de vocês. Na segunda-feira, a gente vai começar a falar mais das estruturas condicionais, se então e se não, e algum tipo de repetição. E aí sempre eu vou fazer assim, eu vou falar, vou trazer um slide de tudo que eu... vocês podem entrar no canal lá de aula, do slide das aulas gravadas, lá. Agora os slides que eu estou colocando tá tudo em Python. Você pode sentar com o meu slide lá, abrir o seu Python e ir fazendo. E fazendo aquele passo a passo que está lá. Eu deixei vários algoritmos prontos. Aí você pode ir fazendo, entendeu? Aqueles exemplos. E aí, você vai ver que você vai entender muito melhor essa questão da programação. Aí você vai fazendo o passo a passo, o canal dos slides, e eu vou mandar para vocês esses arquivinhos que a gente trabalhou hoje, tá bom? Os programinhas que eu coloquei o print lá, tentam fazer aí na versão que vocês têm, tá bom?
Então, pessoal, por hoje é só, a gente vai encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida do trabalho, não hesitem em perguntar, tá bom? Em relação ao trabalho. Ainda esta semana, eu já vou deixar o edital do trabalho final. Eu reduzi um pouco a pontuação do trabalho final e aumentei os trabalhos semanais, porque se eu jogar tudo para um trabalho final, pode acontecer o que aconteceu na primeira prova, que eu achei que as notas seriam muito mais acima de 2 do que abaixo de 2. Então, para não prejudicar vocês, eu mudei um pouco o plano de ensino, vocês podem entrar lá, eu reduzi o trabalho final um pouco, tá? A nota final dele, mas eu já vou deixar o edital desse trabalho final, porque vocês vão precisar montar a apresentação, montar um programa, e aí vai dar um pouco de trabalho para vocês, tá? Então, esses trabalhos semanais é para vocês já irem treinando já para o trabalho final, tá bom? Então, a gente se encontra então na próxima aula. Até mais. Tchau, professora. Boa tarde. Até mais. Boa tarde. Boa tarde, professora. Boa tarde. Até mais. Boa tarde.